duas convidadas também para falar do que está sendo feito nas respectivas redações delas. Então, eu vou me alongar muito nessa apresentação, mas também deixo o convite aqui para quem quiser abrir a câmera, né? Fica à vontade. Eu sou Alice Souza, sou coordenadora de sistematização da Enós, falo aqui do Recife. Está chovendo, porém está quente. Então, não é essa utopia também, às vezes. Sempre. E hoje a gente vai ter aqui a Amanda Hara, que é diretora institucional da Enós, falando justamente dessa política que a gente implementou de auxílio emergencial aqui dentro da Enós. A gente também vai ter a Kátia Brasil, que é uma das fundadoras, editora executiva da Amazônia Real, que também lá eles criaram alguns movimentos bem interessantes para poder cuidar e acolher a equipe nesse momento de pandemia. E a Cíntia Gomes, né, que é uma das cofundadoras da Agência Mural, que também teve esse cuidado, essa preocupação com a equipe nesse momento de pandemia, e instituiu algumas políticas. E aí, só para falar um pouquinho para vocês como a gente pensou a dinâmica desse evento, né? A gente vai começar com a Amanda, e a ideia é que cada um fale uns 10 minutos sobre como é que fez, o que é que fez, quais os desafios de implementar essa política de auxílio. Então, a gente começa com a Amanda, depois a gente passa para a Kátia e, em seguida, para a Cíntia. Depois a gente abre uma rodada de perguntas, então, se vocês tiverem perguntas também, sugiro que vocês coloquem aqui no chat, né? Então, a gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas. E a ideia também é abrir para uma dinâmica, para a gente pensar em conjunto o que é que a gente implementaria nas nossas próprias equipes, quais seriam os cuidados, né, que a gente acha que as nossas equipes necessitam nesse momento. Se a gente fosse replicar isso, como é que a gente replicaria, o que é que a gente adaptaria para a realidade de cada um de vocês. E aí depois a gente, enfim, conversa todo mundo, faz esse bate-papo final, tá certo? Então, vou chamar aqui a Amanda para falar daqui da nossa história. Amanda, conta aí. Eu já ouvi e dou um spoiler que toda a história que motivou essa criação do auxílio aqui na Enós é muito boa. Oi, Alice. Oi, galera. Bom dia. Alice que me ajudou, na verdade, a entender. Nada como alguém entrevistando a gente para organizar a cabeça, né? Porque eu acho que o que a gente foi fazendo, né, nós, surgiu a partir de um patrocinador, a Fundação Cargill, que abriu um edital de fundo emergencial. Eles fizeram essa chamada e aí a Simone Cunha, que está aqui também, inscreveu um projetinho que era uma coisa muito simples, assim, no que você gastaria 50 mil reais de auxílio emergencial? E isso foi para a rede, né? Esse chamado foi para a rede de apoiadores da rede da Fundação Cargill. A gente pensou nisso e aí a gente inscreveu um projeto. Isso, pandemia, né? A gente tinha já uma coisa de começar a se preocupar com o RH, porque a gente tinha sempre a equipe e a escola, né? Que eram bolsistas, então era um outro registro. E aí, a partir do ano passado, a gente vem nesse movimento de transformar tudo em equipe. Então, a gente não tem mais uma sala de aula, uma classe, um percurso formativo separado do que a gente faz no dia a dia. Então, essa coisa de grana, de salário, começou a ser uma preocupação. Desde 2017, a gente tem, todo mundo sabe o salário de todo mundo, né? Nós, por causa de uma reunião que cada pessoa foi dizendo quanto queria ganhar, né? Era uma coisa de projeção. A gente não sabia muito como fazer carreiras, pisos e salários. A gente não sabia muito bem fazer isso. Então, a gente começou a conversar sobre isso, falar sobre grana, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente falar no jornalismo, assim, em termos de estrutura. Não estou falando do fazer jornalístico, né? Aí tem pauta, apuração, diversidade e tal, mas tem uma coisa na estrutura que a gente fala pouco, que é grana, né? Que eu acho muito engraçado. Quanto mais o jornalista ganha, mais ele fala que ele ganha mal, né? Eu lembro de uma vez naquela revista Vice, que o povo falou, a gente ganha muito mal, e assim, eram salários de 5 pau, 6 pau. Quem ganha isso no Brasil, né? Enfim, pensando um pouco nessa coisa que nos incomoda, que é a falta de diversidade nos espaços. Mas aí, voltando, então, a gente tem esse papo de grana sempre, né? Salários das pessoas, quanto vai ganhar, quantas pessoas precisam ganhar para viver,
como que a gente cuida das finanças pessoais. Eu mesmo passei achando que eu era de humanas e que não tinha que fazer planilha, maior bobagem isso. E me aproximo muito da Bruna, que é a nossa coordenadora financeira, para prestar conta dos projetos, né? A gente sempre trabalha com números só para prestar conta dos projetos e ainda acha um saco, reclama disso, né? Mas aí a gente tem essa tentativa de falar mais sobre grana. Quanto custam as produções? Abrir, né? Porque a diferença entre o jornalista e o não jornalista, né? O cidadão que não tem essa veste do jornalista, é que ele tem que apurar. Ele tem que, né, ir atrás da informação, checar, conversar com as pessoas. Isso dá muito trabalho. Isso custa tempo, isso custa dinheiro. Então, só para dizer para vocês que essa coisa da grana é uma discussão muito permanente na Enóis e devia ser em todas as redações, né? Eu acho. E aí, então a gente tinha essa coisa dos salários, e aí o ano passado rolou isso na pandemia. E aí a Simone inscreveu o projeto e a gente pensou da nossa cabeça no que a gente gastaria esse dinheiro, né? Vamos fazer umas formações para ajudar com saúde mental, né? Já pensando em pandemia. Desculpa que eu fui ver o chat aqui. A gente pensou em computador, porque como cada um começou a trabalhar da sua casa, aí o povo não tinha internet, aí essa coisa, né? Então a gente basicamente escreveu isso, assim, a gente precisa de computador, internet e uma graninha para fazer umas formações para ir mantendo a nossa saúde mental como equipe. E a gente ganhou esse edital. Então, acho que foi engraçado porque a grana chegou primeiro do que a resolução depois que se deu, né? A gente fez o edital e depois, quando a gente ganhou, a gente falou, pô, mas sei lá, né? A gente nem consultou equipe. O que é o auxílio emergencial, se não uma grana que ajuda a gente a equalizar uma desigualdade que existe na nossa redação, na nossa equipe, né? E aí foi muito doido, porque aí foi um processo que a gente fez como RH mesmo, a Jéssica que está aqui também, eu acho, a gente começou a tentar entender o que a equipe precisava. E aí fizemos uma escuta individual, mandamos questionário para todo mundo, depois fizemos uma conversa no nosso momento coletivo, que é o Café de Afetos, que é onde a gente fala de temas que estão quicando aí no momento e tal. Começamos a recolher essas informações, começamos a sacar que tinham quatro temas, 4 pautas, enfim, de gastos com esses dinheiros que as pessoas queriam ter, que era auxílio psicológico, tinha também alimentação, educação, então curso, alfabetização dos filhos, nananã, e... gente, vou esquecer o outro. Ninguém me canta aqui. Alimentação, auxílio psicológico, educação, enfim, esqueci o quarto. Mas a gente entendeu que eram 4 campos de gastos de dinheiro e a gente falou, cara, ao invés da gente institucionalizar tudo, por que a gente não distribui essa grana, né? E aí foi isso que aconteceu. Só que para distribuir a grana, numa tentativa de equalizar melhor as desigualdades, a gente foi olhar para a planilha e começar a perguntar o que eram critérios de distribuição de grana que ajudassem nessa equalização. Então, eu tenho o salário fixo de todo mundo, mas essa era uma grana emergencial. Como é que a gente podia usar essa grana para contribuir com a diversidade na nossa equipe, que é, na verdade, o tema central da Enóis. E aí a gente chegou nesses 2 critérios, olhando muito para a equipe que a gente tem, e muito nesse histórico de falar sobre quanto a nossa vida custa, né, cada um e tal. Então, foi os menores salários da equipe acessariam mais o fundo, né, e as pessoas que tivessem dependentes, filhos, enfim, gente morando na sua casa que depende do seu salário, também teriam mais acesso a essa grana. E aí a Nina, que também deve estar por aqui, fez uma conta matemática mesmo. Eu nem sei explicar essa conta, na verdade, porque é isso, a gente acabou fazendo tudo em equipe. Estou citando várias pessoas, porque foi isso, a gente foi pensando nisso, assim, né? Como que a gente faria isso? Então, tem uma conta, uma fórmula matemática
que tem uma mediana, pelo que eu entendo, né? Tem uma mediana, e aí, a partir do gasto que a gente teria, cada um, então, ficou com uma parte dessa grana. O que a gente fez, então? A gente distribuiu essa grana para a equipe e ficou com uma parte para fazer essas formações que a gente achou que era também para garantir uma saúde coletiva. E essa discussão foi tão linda e foi tão foda, assim, né, de fazer, de refletir, que aí o Ivan, que também está aqui, acabou provocando a gente que a gente devia formar um fundo de RH. Então, para que isso não seja só um momento emergencial, mas para que a gente tenha nos nossos projetos uma porcentagem, então 2% dos projetos que a gente vender, que a gente captar, a gente quer destinar para esse fundo de RH para poder fazer esse tipo de ação, que assim, começou com esse edital, com uma oportunidade que fez a gente refletir muitas coisas internamente. Foi muito legal para a gente refletir isso, e agora, a partir de agora, então, a gente criou esse fundo. E vamos ver, né, construindo essas políticas meio que para garantir um pouco mais de grana para quem tem menos, enfim, fazer as nossas contas matemáticas nesse sentido de garantir uma diversidade na redação, né, na nossa equipe, porque é isso, né? Você quer que alguém que não tem grana faça o curso, pague para ele fazer. Tem gente que vai poder pagar para fazer, e muito mais gente que vai precisar receber para fazer. Isso é Brasil, então é isso. Arrasou, Amanda. Tem uma pergunta aqui de Clara. Dá tempo de responder ainda está dentro do teu tempo. A gente, na verdade, estipulou o seguinte, Clara. A gente fez uma distribuição da grana imediata, porque estava na conta, enfim, né? A gente recebeu essa grana de uma maneira única, os 49.500. E aí a gente pagou todo mundo a grana completa, e aí a gente vai ter esse período de prestação de conta. Porque o que a gente teve que fazer também? Isso é uma coisa importante de falar. A gente ganhou um edital prometendo uma coisa, e quando chegou o dinheiro, a gente quis mudar tudo. E aí, puta trabalheira de falar com as galera, né? Vai lá na Fundação Cargill, eles nem entendiam o que a gente estava fazendo. Aí fomos falar com o financeiro da Fundação Cargill, aí a Bruna explicou. Aí a gente começou a ver que formas a gente podia prestar conta desse dinheiro que não era das rubricas que a gente tinha se comprometido a fazer. Bom, todo mundo aqui sabe que eu estou falando dessas engenharias financeiras multiloucas para que os projetos sigam, né? E aí a gente conseguiu o seguinte, a gente deu a grana total, então os valores, eu que tenho um dos maiores salários, mas tenho uma dependente, ganhei 1.250 de auxílio, e uma das mulheres da equipe, que tem 2 dependentes e tem um dos menores salários da equipe, acho que chegou a 4.300, uma coisa assim. Então, uma bolada só. De uma bolada só. Só que elas precisam prestar contas. A gente tem essas 4 categorias: alimentação, educação, auxílio psicológico e internet. Lembrei, internet. Eu preciso comprovar que as pessoas gastaram nessas 4 áreas, com as quais elas se comprometeram a gastar. Elas assinaram um recibo simples dizendo: eu, por exemplo, eu vou gastar com a educadora da Tereza online e com a minha internet. Então, eu preciso apresentar notinhas disso até outubro, que é quando a gente vai fazer o fechamento e a prestação de contas desse projeto, dessa grana, né? Eu vou abastecendo a Bruna, que é o financeiro aqui da Enóis, com as notinhas que comprovem. Todo mundo vai ter que fazer isso, né? Seja da minha grana, seja da grana da Alice, enfim, todo mundo vai ter que prestar contas individuais. Isso é muito legal, porque ninguém nunca prestou contas, né, dos projetos. A gente sempre, como direção e coordenação, puxa a prestação de contas. E a equipe, para a equipe fluir, inclusive. Então, é um puta de um exercício você ter que prestar contas de um dinheiro que está carimbado para um auxílio emergencial. É só por isso também. Mas isso foi muito legal, porque a gente chamou a Bruna e a Natália, que cuidam do nosso financeiro, para fazer uma formação com a galera. Então, como você cuida das suas finanças pessoais e como isso é, na verdade, se você olhar para o macro, a prestação de contas de um projeto de Rouanet, né? No limite, assim, se você olhar o que tem que fazer, é recolher as notinhas para comprovar o gasto que você teve com aquilo que você se comprometeu a gastar.
Então, é um puta de um exercício para a gente, individualmente, a gente como equipe, ter mais gente com cabeça de prestação de contas, saber o valor do dinheiro, quanto que dá para gastar, o que a gente vai pagar para essa pessoa que a gente está contratando para dar uma aula, para dar uma formação, para fazer a edição de um texto, né? Quanto custa o trabalho jornalístico? Acho que esse foi um exercício muito, muito importante para a gente também nesse contexto, assim. Beleza, Amanda, valeu. A gente deixou aqui, Nina deixou aqui no chat, pessoal, a gente explica nesse texto, na caixa de ferramentas, toda essa dinâmica de tudo que foi feito, esse passo a passo. E aí lá também tem um formulário que vocês podem cadastrar, vocês têm acesso a um drive onde estão as tabelas que a gente fez com os cálculos, já está lá automatizado, enfim, para quem quiser colocar os valores, já está com as fórmulas. E aí dá para adaptar, enfim, para a realidade de vocês. Eu queria agora chamar a Kátia. Kátia, bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. A Kátia, enfim, da Amazônia Real, lá eles tiveram várias iniciativas, tanto do ponto de vista de estrutura, de apoio psicológico, quanto também do ponto de vista de segurança, né? Pensando na segurança da cobertura em campo. E aí, enfim, se você puder contar um pouquinho para a gente, Kátia. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou em Manaus, capital do Amazonas. Aqui é o período chuvoso, então nós estamos vivendo um momento muito crítico, né? Os rios estão muito cheios, então transbordam e a cidade está enfrentando problemas, além da pandemia, né? Esse problema crítico de inundações em alguns pontos, principalmente na periferia, né? Onde as pessoas ainda moram em palafitas, não tem saneamento básico, então é uma situação bem crítica. A Amazônia Real, ela surgiu no ano de 2013, foi fundada por mim e pela jornalista Elaís Farias. Nós viemos da mídia tradicional, trabalhamos muitos anos, né, como repórteres de grandes empresas, sem ter essa preocupação em ter o cuidado, ou o plano de saúde, ou ali o seguro de vida. A gente não tinha essas preocupações até abrir essa agência, sem fins lucrativos e sem receber recursos públicos, né? Então, a gente foi captar recursos para poder criar a agência, manter a agência com profissionais contratados. A partir do ano de 2014, quando a gente recebeu o primeiro financiamento da Fundação Ford, a gente foi contratar os jornalistas porque avaliamos que não poderíamos precarizar mais ainda a profissão de jornalista e nem convidar os jornalistas para trabalhar voluntário na agência. Isso nós nunca fizemos, nós trabalhamos muito, eu e a Laís, inclusive, trabalhamos mais ou menos um ano, a gente já estava ao ponto de desistir da agência, porque não tinha recursos mais, o dinheiro que eu tinha recebido da minha indenização da Folha, eu fiquei um ano ali por conta desse projeto, já estava assim, a minha filha já estava perguntando se a gente ia passar fome, porque ela estava vendo que a nossa qualidade de vida estava mudando muito, né? E eu disse, não, filha, a gente não vai passar fome, alguma coisa vai acontecer. E aconteceu, a gente teve um projeto analisado por 6 meses e foi aprovado pela Fundação Ford, foi aí que nós começamos a contratar os jornalistas, inclusive a ter nossa primeira redação, né? Nossa linha bem pequena. No ano de 2014, a gente aí começou a contratar os jornalistas para trabalhar em rede, inclusive contratando jornalistas que vivem nas cidades, trabalham nas cidades da Amazônia, ou seja, aprofundando mais ainda o jornalismo local e regional. No ano de 2019, vou dar um salto aí grande, né, porque foi o ano que marcou essa questão da saúde na nossa redação. Nós nunca tivemos plano de saúde, né? Cada um pagava o seu plano de saúde por conta própria, mas a gente sempre tentou pagar aos jornalistas valores bem além do que as redações pagavam em relação a pagamentos de freelance ou de jornalistas contratados. Sempre tivemos essa preocupação de ter um salário maior, porque a gente sabe que a nossa produção ela dá muito trabalho, é um jornalismo investigativo, às vezes o repórter fica um mês para fazer uma reportagem, então assim, ele tem um tempo muito grande, né, ali para poder produzir o conteúdo, e a gente valoriza muito essa mão de obra. Mas no ano de 2019 nós tivemos a perda de um jornalista da nossa equipe, que foi o André Fonseca. Ele estava com problemas cardíacos, nós não estávamos sabendo, e ele continuou trabalhando, e no
mais ou menos ali por volta do final de 2018, 2019, ele teve um infarto. Ele tinha plano de saúde, mas quando ele entrou na emergência do hospital particular, viram que a antiga empresa que ele trabalhou tinha cortado o plano de saúde, ele tinha feito um acordo na demissão, né, de continuar com esse plano, pagando um valor menor, mas pagando um plano para ele e para a esposa em conjunto. E quando ele foi atendido no hospital, a esposa dele me ligou e falou, olha, ele precisa da emergência, mas ele não tem, nós não temos como pagar. Então, a gente começou a se ver diante de situações que a gente tinha que ter decisões urgentes naquele momento para salvar uma vida, né? Então, nós começamos a gastar recursos para a saúde do Vandré. Ele ficou internado o mês de janeiro inteiro no hospital, né? Foi um período que eu estava viajando, estava fazendo cursos, inclusive sobre a Associação das Mulheres na Política, que é uma área que eu me interesso muito. Eu viajei para Curitiba, ainda encontrei com ele no hospital, fui visitá-lo no hospital, ele não tinha sido operado ainda. Quando ele foi operado, os médicos descobriram que ele tinha uma doença na aorta, a calcificação da aorta, a aorta estava toda calcificada. E no pós-operatório ele teve um AVC fulminante, ficou em coma alguns dias e faleceu no dia 17 de fevereiro. Isso foi uma situação assim para a gente extremamente emocional, existencial, entendeu? Foi uma coisa que até hoje eu me emociono muito, porque ninguém está preparado para isso, né? Ninguém está preparado. E nós nos vimos naquela situação sem nenhum fundo, sem nada que pudesse manter aquela estrutura toda que a gente se viu obrigada a arcar com a despesa, né? O plano de saúde cobriu todos os gastos, a gente ficou pagando o plano, né? Graças a Deus, esse plano que ele tinha permitia uma UTI e toda a medicação, né? E em alguns momentos a gente se viu também naquela situação de ficar ali dentro do hospital particular, exigindo um tratamento maior, exigindo que comprasse medicação, exigindo que viesse um exame a ser feito que não tinha sido feito. Quer dizer, você lidar de frente, né, com essa questão do sistema de saúde, mesmo particular, o despreparo que tem, né, no atendimento de emergência ou no pós-operatório. Inclusive, a gente chegou a contratar um médico particular para fazer uma avaliação quando ele já estava em coma, né? Porque os médicos do hospital diziam que ele poderia sobreviver, e aí esse médico neurologista foi ao hospital e disse que o caso dele era irreversível, né? Então, assim, apoio para a família dele vir para Manaus, apoio de alimentação para a família. Então, assim, como pagar essa conta, né? Nós pagamos essa conta nessa época com os recursos de salários meu, de Laís Farias, e o nosso editor de fotografia, Roberto César Araújo. A gente juntou o nosso salário, que a gente não precisava gastar, a gente podia ficar sem, a gente juntou esse recurso e nós pagamos essa conta, porque não tinha nenhum fundo. E nós também garantimos o contrato que ele tinha com a gente, que era um contrato de 1 ano, né? A gente não rescindiu esse contrato, a gente pagou todo o recurso desse contrato para a esposa dele, para que ela tivesse ali um capital inicial, que ela pudesse sobreviver até ela se recuperar dessa situação. Isso fez com que a gente ficasse bastante traumatizadas, né? Além do luto que a gente sofreu, né? A gente teve, por exemplo, enviar o corpo para São Paulo, porque ele era paulista, mas queria ser enterrado aonde a avó dele foi enterrada, ou seja, na cidade de Ituí, onde mora até hoje o avô dele, né? O Roberto César Araújo acompanhou a esposa dele nessa viagem, ou seja, teve essa despesa toda de translado, né? Você levar corpo para o aeroporto, tudo isso a gente vivenciou. Tivemos, sim, muitos apoios de amigos, pessoas que trabalham na Amazônia Real, tivemos apoio de terapia nesse momento, algumas pessoas ajudaram bastante a gente nessa situação, mas a vida continua e você vai vivendo esse luto, porque era uma pessoa que estava todo dia na redação, um jornalista especializado em meio ambiente, especialista em ciência,
com uma vida assim, estava numa ascensão de profissional incrível, né? Eu sinto falta dele até hoje. A esposa dele, por exemplo, não consegue me ver, porque toda a vida que me vê chora, lembrando dele ainda, é muito recente, né? Então, gente, a gente lidou com uma situação que foi existencial, foi uma coisa assim, nunca vimos tão próximo à morte dessa forma. E aí nós chegamos em 2020, eu acho que o André não suportaria viver tudo que está acontecendo hoje, eu acho que ele é uma pessoa muito sensível, muito crítica, né? Inclusive as ações do governo, ele já era bastante crítico. Acho que ele não suportaria, o coração dele não ia suportar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, nós começamos no dia 13 de março, ocorreu o primeiro caso de Covid, né, em 2020, aqui em Manaus. Então, a gente pensou, nós vamos fechar a redação e vamos para casa, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar passar tudo isso, né, e vamos ficar esperando a pandemia passar? Não, a gente tem que contar essa história para ela não ser apagada da história. Porque eu comecei a perceber o que aconteceu no mundo, né, na época de pandemia, e fui ver os relatos da pandemia da gripe espanhola e vi que as populações indígenas não eram citadas. Falavam-se muito, houve muitos genocídios, os indígenas morreram de gripe, foram assim milhares e milhares, né, fora todo o genocídio mesmo da ocupação da Amazônia, mas de forma geral as gripes, doenças, sarampo, isso tudo dizimou muitas populações. Mas quem eram essas populações? Quais foram as etnias que morreram? Quem eram as lideranças? Né? Não tem nada escrito, não tinha nada. Então, a gente tem que acompanhar essa pandemia, a gente tem que fazer isso. Nós temos que fazer essa cobertura com o nosso olhar daqui, né, da região amazônica para fora. E aí começamos a nos organizar. A primeira coisa foi decidir que todos tinham que ficar em casa. E estruturar essa equipe, porque eles iam perder aquele espaço da redação, a internet ali livre para todo mundo, telefone, né? Então, a gente começou a ver quem não tinha telefone em casa, quem não tinha celular, quem não tinha computador, quem não podia pagar energia. E aí começamos a pedir para os nossos financiadores, a gente, naquele momento, nós estávamos numa situação muito boa, que a gente estava iniciando um projeto da CLUA, que é uma organização que trabalha muita parte de clima e meio ambiente, e a gente pediu para eles flexibilizarem o nosso orçamento, porque a gente queria gastar todo aquele dinheiro de viagem, que não íamos fazer viagem mais, não tinha nem previsão quando a gente ia viajar, então aquele recurso a gente pediu e começamos a comprar esses equipamentos que os profissionais precisavam e a custear a internet e tudo isso, né? Fomos vendo realmente quem precisava, deixamos um recurso separado para comprar EPI, para quem precisava ir para a rua, para fazer fotografia principalmente, máscaras, álcool em gel. Nesse primeiro momento, a ajuda foi essa que a gente conseguiu dar. E também começamos a ficar preocupadas com relação aos salários que os jornalistas estavam ganhando, porque muitos já reclamavam que nós pagávamos na época uma bolsa de R$500 por uma matéria, enquanto a mídia tradicional paga R$100. Mas alguns reclamavam também que era pouco. Então, a gente praticamente dobrou esse valor, né? Começamos a pagar a bolsa de R$750 a R$1.000 por uma matéria. E as nossas matérias são matérias realmente muito aprofundadas, que requerem muito do profissional. A gente não faz aquelas matérias pílulas, né? A gente faz matérias grandes. E aí a gente aumentou as bolsas. E aqueles que a gente teve a possibilidade de contratar com salário fixo por mês, a gente começou a fazer os contratos, né? Isso foi falado em todas as reuniões. Nós mudamos a forma de fazer reuniões de pauta, a gente começou a fazer reuniões de autocuidado, porque percebemos que não adiantava ter uma sala dentro da internet como essa, por exemplo, e dar um bom dia e começar a falar sobre o trabalho. A gente precisava saber como cada um estava, cada um começou a contar e cada um começou a relatar suas histórias, suas experiências. Na pandemia, com muita tristeza, porque estavam perdendo parentes, estavam perdendo um avô. Teve um Pedrosa Neto, de Belém, por exemplo, além dele, a esposa ficaram com Covid, ele perdeu a avó dele. Nós todos sofremos com isso. Como voltar para escrever depois de uma reunião dessa, né? Então, a gente percebeu que a gente estava começando a ficar muito afetado emocionalmente.
porque além de ter que cobrir a pandemia na Amazônia, aqui no Amazonas, por exemplo, nós tivemos já 2 ondas, né? A primeira onda foi devastadora com relação aos povos indígenas, muitas lideranças já morreram, e nós estávamos contando essa história, né, efetivamente, mas quem ia cuidar da gente? Quem ia cuidar da nossa mente? E aí, já no final de 2020, a gente fez uma parceria com a Repórter Sem Fronteiras. A Repórter Sem Fronteiras, por exemplo, abriu um canal de auxílio emergencial, né, como a Amanda já relatou, em outras iniciativas tiveram também essa possibilidade de oferecer isso para os jornalistas, e a Repórter Sem Fronteiras abriu. O Pedrosa foi o nosso primeiro profissional a entrar nesse auxílio de apoio emergencial para quem estava doente de Covid. E aí nós começamos a fazer um trabalho com a Repórter Sem Fronteiras para ter o apoio de terapia. Hoje nós temos 11 profissionais que estão sendo atendidos em terapia com psicólogos contratados pela Repórter Sem Fronteiras, né? E nesse segundo momento de pandemia no Amazonas, né, que o forte foi no período de janeiro e fevereiro, com a crise de oxigênio, a gente passou um outro informe perguntando para algumas pessoas, né, quem tinha sintomas, porque já estava surgindo a reinfecção do coronavírus, algumas pessoas já sendo contaminadas pela variante P1. Né? Então, a gente sempre estava em alerta, perguntando para não trabalhar doente, né, evitar de sair para a rua, mesmo que vá para o supermercado, fazer alguma coisa assim. A gente tinha preocupação com todos os aspectos da vida de cada um. Alguns até reclamavam, porque alguns ofereciam pautas para viajar, pautas para poder fotografar, enfim, a gente dizia, não dá para viajar. Até hoje, assim, toda vez que alguém apresenta uma pauta que precisa se locomover, precisa sair de sua casa para um outro ambiente, a gente toma todas as medidas de segurança. Nesse 1 ano de pandemia, aconteceu um fato diferente, né, da cobertura da Amazônia Real, que a gente sempre foi para os territórios indígenas relatar o que estava acontecendo em algumas comunidades, a convite mesmo das comunidades, ou a gente oferecia uma pauta, né, para eles aprovarem junto lá com todos os membros daquela comunidade. A gente sempre ouviu essas lideranças e nunca fomos para um território sem ser convidados. E passando por todos os protocolos que já existiam do próprio governo federal. A FUNAI tem protocolos, não se entra na terra indígena sem ser vacinado, não se entra na terra indígena com gripe, né? Você precisa compartilhar várias questões relacionadas à segurança dos povos indígenas e nossa também. Então, já existia esse protocolo. A gente só aumentou. Então, a gente começou... nós tínhamos uma média de 5 visitas por ano. Então, de 2020 para cá, nós fizemos só uma visita, que foi no final de 2020, ao território Tembé, ali na região do Pará, mais próximo de Belém. O território todo pegou fogo naquele período do incêndio de 2020. Né? O maior incêndio aqui na Amazônia foi em 2019, 2020 foi no Mato Grosso. Mas aquela região do Pará teve várias queimadas, inclusive fazendeiros colocando queimadas em suas fazendas, e esse fogo passando para os territórios, e os tembés foram povos que sentiram muito, né, essa situação. Então, eles convidaram o repórter para ir até lá, e a gente mudou vários aspectos da viagem. Primeiro, começamos a oferecer o exame de Covid, né, o teste de Covid-PCR, antes e depois da viagem. Além de levar todos os equipamentos, EPI, a máscara e álcool em gel, né? Se tivesse alguns sintomas depois dessa viagem, também o repórter pode acionar o exame médico, a gente estava pagando também exames médicos, né? E também aumentamos a bolsa especial para a viagem, para que ele também tivesse um conforto mais em relação a essa questão do recurso próprio, né? Pelo seu trabalho. Em vez de ir para o território e entrar na casa dos indígenas e fazer reportagens muito próximas a eles, a gente começou a fazer um distanciamento, né? Fazer essas reportagens um pouco distantes, já usando EPI, inclusive, mas, assim, tendo ali um espaço bem grande para não ficar muito próximo, né? Para não passar Covid para ninguém, né? E, em vez de ficar fotografando tudo, usar mais o drone para fazer fotos,
né, aéreas daquela comunidade. Como era fogo, a gente queria mostrar o fogo, então o drone foi muito importante. A gente passou a usar muito o drone nessa ocasião. Aqueles fotógrafos que estavam em Manaus, por exemplo, cobrindo a parte toda de cemitério, né, frente de hospitais, e aqueles que foram para algumas residências entrevistar pessoas que estavam doentes, principalmente no período da crise do oxigênio, né? Todos aqueles profissionais também foram orientados aos protocolos que a gente estava oferecendo naquele momento, né, da Covid, mas assim, não tivemos nenhum caso de nenhum fotógrafo que tenha ficado doente ao ponto de ir para o hospital. Sempre com a preocupação de fazer os testes, sempre com a preocupação também de ficar monitorando o profissional, justamente para não deixar ele ter algum sintoma e ficar em casa e achar que está tudo bem, ou que a gente não sabia, ou que a gente não tinha interesse de saber. Ao contrário, a gente sempre estava perguntando todos eles como estavam passando esse momento. Mas muitos desses fotógrafos, eles também são fotógrafos de agências internacionais, né? A gente trabalha com muito freelancer. Então, aqui na Amazônia Real, a gente evitou de mandar muitos fotógrafos da nossa equipe mesmo para campo, para evitar que alguns ficassem doentes, né? A gente fez isso. Mas, nesse período de 2020, por exemplo, nós fizemos 2 sobrevoos. Foi a primeira vez que a Amazônia Real fez sobrevoo para mostrar queimadas de desmatamento. Nós fizemos um em Rondônia e outro no Pará. Foram 2 fotógrafos, um homem e uma mulher, a Marizilda Krupp, lá em Novo Progresso, Santarém, e o Bruno Keller, em Porto Velho, né? Eles foram fazer as queimadas, também tiveram todos os protocolos, e a gente, naquela ocasião, estava concedendo o seguro de acidente, que é um seguro que já está no nosso protocolo há bastante tempo, de viagens, né? A gente assina um termo com cada profissional, e esse profissional ele recebe esse seguro da própria Amazônia Real. O que a gente fez agora? A gente está incluindo nas viagens o seguro Covid. Esse seguro Covid, nós avaliamos um que especificamente tinha muito mais a ver com um trabalho de jornalista, que é um seguro que é do tempo da viagem, né? A pessoa que é assegurada tem o benefício do hospital na cidade que ele está, um hospital particular, pode ser internado na UTI, caso tenha alguma gravidade numa doença, numa possível doença, ou mesmo num acidente que ele venha a sofrer, e ele dá toda essa segurança em relação ao tratamento na pandemia. Então, nossa última equipe que viajou foi com 2 seguros, seguro de acidente, né, e o seguro Covid. Além de tudo que nós já falamos aqui, recursos para as máscaras, a máscara N95, tá, gente? Não é máscara de pano, EPI, álcool em gel, e também a gente fez uma coisa nova agora, que para um entrevistado, nós também oferecemos o teste de PCR, porque ele iria fazer uma viagem junto com a equipe, acabou que ele nem fez, mas a gente ofereceu esse subsídio para a pessoa, e também nos preocupamos muito com aeronaves, quando a gente vai contratar uma aeronave, se a empresa está testando a sua tripulação, se o avião está passando por uma limpeza, realmente uma higienização, né? Então, a gente faz... Então, é muita coisa para se preocupar, é muita coisa para você obedecer no protocolo, e a gente precisava sistematizar isso. Então, a Repórter Sem Fronteira, nesse momento, a gente já fez várias reuniões, né, em que eles estão organizando um manual para a gente, não só nessa parte de segurança com relação à pandemia, mas também de segurança com a nossa própria equipe, nossas equipes vão muito para campo, vão para áreas de conflito, né? Antes da pandemia já iam, então a gente está fazendo também uma sistematização dessa parte da segurança em terra, segurança em territórios, né, hostis, que é o que nós chamamos aqui, quando vamos para áreas de conflito, muito conflito com madeireiros, garimpeiros e conflitos também por questões ali relacionadas ao território, né? Kátia. Então, é isso que nós estamos fazendo. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas praticamente é isso. Agora, a gente está naquela fase de... Algumas pessoas já estão pedindo licença, né? A gente não está deixando de pagar os contratos, de honrar os contratos por causa dessa licença. E alguns estão se preparando para ter férias também, né? Porque freelancer não tem direito a férias, né? Geralmente, a grande empresa pensa assim, né? Freelancer... Eu fui freelancer por muito tempo na minha vida, então sei como é. A gente é que faz as nossas férias, a gente é que faz
licença maternidade, né? Então, a Amazônia Real, ela também honra os contratos nesses períodos. A gente teve uma profissional que teve licença maternidade durante a pandemia, durante 6 meses. Nós honramos o contrato dela para ela não ficar sem assistência, né? A mesma coisa agora nas licenças que eles estão pedindo, a gente está honrando para justamente garantir uma segurança a esse profissional. Até quando a gente vai conseguir fazer isso, eu não sei. A gente está sempre pedindo a acessibilidade dos financiadores, eles mesmos, alguns, inclusive, estão sempre em contato com a gente, pedindo informações, como nós estamos passando por esse período, trocando ideias também, isso é muito importante, né? Você trocar com o financiador as ideias do que você está inovando ou não nesse momento, porque, na verdade, a gente está vivendo uma crise sanitária jamais vista no mundo, né? Assim, nessa atualidade que nós estamos vivendo, pelo menos. Então, nós estamos vivendo diante de uma situação super diferente. E a gente precisa realmente ter esse autocuidado, cuidar de cada um, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, a gente precisa fazer isso agora, fazer urgente. Pensamentos têm que ser pensamentos rápidos. Não dá para ficar pensando 2, 3 dias quando a pessoa está na emergência e precisa de ajuda, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um profissional que já testou de novo de Covid, né? Então, a gente tem que dar assistência rápido, né? Porque a pessoa fica esperando, né? E precisa de ter essa resposta rápida. Então, eu sempre digo, o jornalista não é médico, não é enfermeiro, mas nós estamos na linha de frente dessa pandemia e a gente precisa agir, né? Dentro da redação, né? Essa redação agora é virtual, está todo mundo dentro da sua casa. É outro capítulo também que você tem que ter cuidado. Não dá para você ficar estressando 24 horas o profissional para fazer matéria, sabendo que ele está em casa com a família, né? Você tem que ter aqueles horários, eu sempre digo, não passe e-mail de madrugada, não passe e-mail tarde da noite, não peça para revisar material de madrugada, cuidado com isso, né? Porque assim, a gente está vivendo um momento diferente e a gente precisa cuidar. Kátia, muito obrigada. Obrigada. Vi que tem, enfim, muita coisa que vocês fizeram, muita história para contar. Eu vou sugerir que a gente passe direto para a Cíntia. Eu tenho perguntas para fazer para você, mas eu vou sugerir também que a gente passe direto para a Cíntia, para ela contar um pouco da experiência da Mural. E aí depois a gente abre para perguntas, tá? Eu também queria que a Amanda falasse mais um pouquinho sobre um tópico. Então, Cíntia, é contigo. Acho que tá sem sons. Normal, relaxa. Tá um pouquinho baixo. Não sei se tem como aumentar aí. Tá baixo ainda. Não sei se desconectando o fone e ficando só com o som do microfone. Experimenta tirar o fone, Cíntia, acho que pode melhorar. Acho que vai ter que entrar e sair de novo, Cíntia, que às vezes dá esse pau quando o fone não pega. E agora? Agora foi. Estão me ouvindo bem? Tá maravilhoso. Tá. Eu escuto vocês bem baixinho, mas vamos lá. Acho que agora tá travando, Cíntia. Bom dia a todos e todas. Sou Cíntia Gomes, da Agência Mural de Jornalismo. Eu vou sair e entrar de novo. Agora eu vou ter que vir para cá. Que agora é a minha vez de falar e tá travando.
Se você quiser tirar esse fundo, a imagem, às vezes ela atrapalha a conexão também. Dependendo dessa conexão, você pode entrar sem a imagem. Tá funcionando? Vamos lá, acho que agora... Bom, eu comecei sou Cíntia Gomes, da Agência Mural Jornalismo das Periferias. Eu comecei como correspondente do Jardim Ângela em 2010, quando a gente iniciou com o blog Mural, que até hoje é hospedado na Folha de São Paulo, em que a gente produzia notícias sobre as periferias dos bairros em que a gente mora. Nós começamos com cerca de 20 correspondentes, e desde então a gente tem uma produção de conteúdo por meio dessa rede. A gente começou em 2018, a gente criou, né, a agência Mural, o nosso site noticioso, foi o nosso primeiro, a gente criou um CNPJ, porque antes era, só para vocês entenderem um pouquinho como que a gente funcionava, nós começamos como voluntários no blog, então cada um produzia conteúdo sobre o seu bairro, mas a nossa troca era a visibilidade ali com a Folha de São Paulo, né? E a nossa missão era desconstruir estereótipos sobre as periferias da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, e também trazer preencher essas lacunas de informação que a gente percebia que tinha na grande imprensa. Quando a gente procurava alguma notícia sobre o nosso bairro, a gente só encontrava algo sobre violência, ou de um foco em superação, assistencialismo. Então, a gente buscou não usar essa linha, a nossa linha editorial não fala sobre esses assuntos. Então, desde então, a gente faz essa cobertura. A gente hoje tem cerca de 76 correspondentes na agência, só que é uma rede colaborativa em que cada um produz conteúdo sobre o seu bairro, mas que a gente hoje, desde que a gente tem um CNPJ e a gente recebeu o apoio financeiro da Open Society, a gente consegue remunerar esses correspondentes pelas notícias que são produzidas no site da Agência Mural. A gente, depois de 3 anos que estava no blog Mural, a gente passou a receber por cada post que era produzido. E aí a gente começou a fazer alguns projetos, foram surgindo parcerias, como o 32 vezes SP e a Rede Nossa São Paulo, em que a gente produzia notícias sobre as subprefeituras, as 32 subprefeituras da cidade de São Paulo. E nasceram várias outras parcerias, como com a TV Band, com o Sesc, Global Voices, e aí a gente foi abrindo esse leque de produção de conteúdos e também de remuneração para essa rede de correspondentes. Eles funcionam como se fosse um freela fixo, mas todos, desde então, sempre trabalharam em outros lugares, estudavam, e a gente produzia conteúdos nos nossos horários fora, né, extra, então à noite, final de semana, mas desde 2018 a gente passou a ter uma equipe fixa, começou com 6 editores, né, que passaram a trabalhar full time na Agência Mural, a pensar e a gente como crescer, né, como que a gente poderia sustentar e manter essa rede, né, recebendo por todo o conteúdo que produz. E então, desde 2018, a gente tem nesse formato. Quando foi em 2019, nós aumentamos essa redação fixa e passamos a ter cerca de 10 pessoas trabalhando full time. A gente tinha um espaço físico em que a gente produzia, a gente fazia algumas reuniões, a gente se encontrava 2 vezes por semana, não era tão cotidiano, porque a Agência Mural nasceu no online, então a gente sempre se falou por e-mail, antigamente não tinha, né, em 2010, né, não é tanto tempo atrás, são 10 anos, mas não tinha WhatsApp ainda, então o nosso principal meio de comunicação era o e-mail. Depois com o Facebook, foi onde a gente se comunicava mais, e uma vez por mês a gente se encontrava mensalmente, a gente faz isso até hoje, mas era presencial, com toda a rede,
E aí, a partir de 2020, quando veio a pandemia, a gente ficou 100% online. Então, algo que a gente já fazia, que é toda a nossa produção, nosso contato desde a aprovação de pautas, como que vai ser publicado, edição, a gente fazia no online, e só esse encontro mensal, que era presencial. Então, em 2020, com a pandemia, nós mudamos muitas coisas. Passou a ser esses nossos encontros mensais totalmente, né, online, a gente continua fazendo, a gente passou a ter uma equipe maior também. Em 2020, a gente chegou a ter 20 pessoas trabalhando full-time na Agência Mural. A gente trabalhava mais pautas frias, então a gente entrou no Hard News para fazer uma cobertura da Covid-19 nas periferias. E foram surgindo vários projetos. Nasceu Em Quarentena, que é o nosso podcast, que a gente teve 2 temporadas no ano passado, que a gente falava sobre a situação das pessoas nas periferias da Grande São Paulo, mas também a gente passou a ir para outras cidades do Brasil. Foi um ano que a gente foi para Salvador, em que a gente passou a ter notícias lá e 7 correspondentes. E toda essa ampliação se deu também com os apoios que a gente recebeu devido à cobertura da Covid-19. A gente teve alguns apoios emergenciais que nos possibilitou auxiliar a nossa equipe fixa com computadores, né, notebooks. Até então, todo mundo trabalhava com seus próprios notebooks, né? Fone de ouvido, porque a gente fazendo várias reuniões online, a gente percebeu que, dependendo do lugar, o fone ele fazia uma diferença. Os repórteres, né, que utilizavam para fazer entrevistas, usando muito o WhatsApp pessoal, a gente disponibilizou o celular também. E desde que a gente começou em março a trabalhar totalmente online, a gente também deu uma ajuda de custo para a internet. Então, essas foram algumas medidas que a gente acabou tomando nesse período. E outra coisa que a gente fez também foi produzir... foi a gente, durante as reuniões mensais, uma coisa que a Kátia também comentou, saber como que cada um estava se sentindo, né? Como que estava em meio à situação, à pandemia, a sua vida em casa, a sua vida profissional, os seus familiares, como que estava a parte mental e emocional de cada um também. Então, é algo que se tornou rotineiro no início das nossas reuniões, é saber como que cada um e cada uma estão nesse momento. E tem sido muito importante para a gente compartilhar, porque por mais que a gente fala isso no WhatsApp, a gente hoje tem o Slack também, que é uma ferramenta que nos ajuda muito nessa parte de comunicação. A gente percebeu que nesses encontros, ou mesmo que online, mas que a gente consegue ver o rosto de cada um, foi muito importante esse momento de escuta, além das nossas pautas e também sobre os recados e novidades que vêm acontecendo aí. Eu acho que é isso e acho que é melhor já a gente abrir para perguntas. Obrigada e um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Cíntia. Obrigadão. Eu queria saber se alguém tem perguntas. A hora é agora. Ou bota aqui no chat, ou enfim, abre o microfone. Se não, eu posso também começar as perguntas. Alice, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Oi, Com gente, certeza. eu sou a Jéssica. Eu sou gerente de RH e comunicação. Na verdade, é uma curiosidade para a Cíntia de qual que é esse edital ou como foi que vocês conseguiram esse apoio para equipamento especificamente, se a Kátia também souber comentar. É uma coisa que a gente tem necessidade na Enóis, assim, e seria interessante entender quais os caminhos para isso.
Desculpa, eu não sei se eu entendi bem. A pergunta é como que a gente conseguiu esses equipamentos? Se tem algum a gente edital específico, desculpa, se tem um edital específico ou qual empresa, como vocês estabeleceram essa, enfim, a coisa mais burocrática, sabe? A gente, na verdade, com o podcast em quarentena, ele foi criado assim, o Anderson e o Wagner estavam lá na casa, né, mural, e lá eles conversando resolveram, vamos fazer um podcast. Esse podcast diário, ele começou, imagina, era de segunda a sexta-feira a gente produzindo esses conteúdos via áudio que a gente passou a disponibilizar via WhatsApp. A gente recebeu um apoio do Instituto Unibanco para o nosso podcast. E aí a gente percebeu que dali a gente conseguiria fazer compras dos notebooks também, alguns. E aí também a gente recebeu um outro auxílio, outro apoio para o podcast do Consulado dos Estados Unidos. Na verdade, estava rolando aí, tinha alguns apoios e a gente acabou meio que direcionando essa parte da compra de notebooks que era para o podcast, mas que a gente estava fazendo muito, era bem caseiro mesmo, assim, sabe? Com celular. A gente tem até, depois eu posso até mandar um link aqui, que o Wagner, ele, que apresentava o podcast, ele deitava com o edredom, assim, embaixo, para não pegar ruído, com fone de ouvido, com o próprio celular, sabe? Eram umas coisas, assim, bem... Então, assim, a gente não tinha nenhum equipamento profissional para fazer esse tipo de conteúdo. Então, a gente acabou utilizando esses apoios que veio para o podcast para a compra desses equipamentos. A gente também recebeu um auxílio emergencial aí que teve do Benfeitoria, que é uma campanha de financiamento coletivo, né? Então, veio de vários lugares, sabe? A gente percebeu que nesse período de pandemia surgiram algumas oportunidades para a gente fazer essa cobertura das periferias. Então, a gente foi vendo o que a gente conseguiria, por meio desses apoios, melhorar o trabalho da equipe. A gente também conseguiu uma coisa que eu não comentei, a gente fez alguns ajustes dos salários da equipe fixa. Da rede de correspondentes, a gente já tinha um valor, assim, porque também a gente, com esse apoio, como ele é para um ano, a gente não consegue fazer vários ajustes, né? Mas com a equipe fixa, a gente acabou fazendo por meio desses apoios, sim. Obrigada, Cíntia. Rodrigo, microfone aberto. Oi, gente, bom dia a todos. Parabéns pelos trabalhos nós, da Amazônia Real, da Mural. Eu fiquei com uma curiosidade de saber, quando a Amanda falou no início, eu já tinha lido na newsletter e tinha me chamado a atenção, e ela falou isso agora também, sobre essa questão de como a Enóis lida de forma muito aberta com a questão dos salários, né? De todo mundo saber o salário de todo mundo. E eu até agora, o ano passado, trabalhei em redação, trabalhava na Globo, né? E sempre rola isso na Rádio Corredor, né? De uma pessoa falar, pô, mas fulano ganha mais que eu, e eu tô aqui há mais tempo, e outro entrou porque não sei o quê. E eu sempre falava isso nas reuniões lá, falei, gente, os salários tinham que ser todos abertos, com os cargos todos definidos, para todo mundo saber claramente, de forma transparente. Só que assim, quando eu falava isso, não tinha a menor chance de acontecer isso. Isso não era nem cogitado, assim, tá bom, né? Tem que abrir, só que não tem como. E aí eu fiquei curioso para saber como é que foi a reação das pessoas na redação, assim, todo mundo lidou bem com isso, foi tranquilo, funcionou, você acha que teve um efeito, assim, funcionou bem? E você acha que é possível fazer isso em redações grandes também? Falar de grana nunca é muito... A gente tem um advogado pro bono, né? E ele fala assim, então, vocês não existem, não existe, não pode existir isso. Tem uma lei que protege vocês de abrir o salário. Por que vocês vão abrir o salário? Não, você não entendeu, porque a gente quer. Entende? E assim, recomendo aí no seu escritório gigantesco, no Itaim,
quem é de São Paulo sabe a referência, né? Um bairro rico, enfim, que tem muito dinheiro, muitas empresas, muitos empresários, muitos prédios espelhados, enfim. Ele fala, mas você, né, você não precisa abrir. Eu falo, não, cara, e eu vou te dizer uma coisa, melhora muito. Essa coisa que você falou, Rodrigo, dessa conversa de corredor, de um ganha mais do que o outro e tudo mais, isso fica uma coisa, assim, falar mal da chefa. Ai, tem um horror, entendeu? Então, assim, como que você aproxima, se aproxima, assim, é uma tentativa de se aproximar dos incômodos mesmo. E isso começou porque a gente tinha uma das jovens da escola de jornalismo, que passou pela escola de jornalismo, assumiu o financeiro. E ela era muito desbocada, ela contava o salário de todo mundo, para todo mundo no bastidor. E ela fazia essa provocação, era uma jovenzita mesmo, assim, ela fez a escola de jornalismo no ensino médio. E ela começou a provocar a gente nesse sentido. E falar as brancas que ganham, né, que estão aí e tal. E a gente falou, cara, e aí um dia a gente chamou uma reunião para falar quanto cada um queria, né, quanto custava a vida de cada um. E é isso, né? Eu falo da newsletter porque eu lembro da cena. Quando eu entendi que no mesmo cargo, uma mulher com 2 filhos e um boy, ambos brancos, né, com a mesma função, não era justo que eles ganhassem o salário igual. É doido, né? Porque não é justo mesmo, porque a vida dela custa mais, como uma mãe de 2 crianças, né? E fazendo a mesma função. E isso provocou um baita de um incômodo. Não é uma coisa tranquila, né? E a gente tinha sempre uma coisa da escola de jornalismo, né? Que era assim, os e as bolsistas e a equipe. E a equipe era muito mais fechada. Bolsistas, todo mundo sabia quanto ganhavam, né? Essa coisa da rede, né? Um pouco o que eu queria entender da Cíntia também, que é isso, né? Você tem uma rede, você tem uma equipe. Então, a rede tem uma tabela, todo mundo ganha pelo freela tal valor. Todo mundo ganha. Quando você olha para a estrutura da equipe, é diferente. E a gente tem, como eu acredito que tem na Mural, cada um tem uma habilidade muito específica, né? Eu não sou editora, né? Eu mal consigo editar um texto, mas assim, eu sei o trabalho que dá e aí eu sei como capta a grana para a editora. Então, assim, cada um é uma equipe quase. Ali se sistematiza os rolês, né? Nós, o Ivan capta. Cada um tem uma habilidade muito específica. Como é que você faz um plano de carreira? A gente não tem uma equipe. Puta, então tá, eu vou sair de pauteira, aí vou para a redação, aí vou ser repórter 1, repórter 2, repórter 3. Existem, né, as estruturas das grandes redações assim, mas a gente não tem essa estrutura desse jeito. Então, causa um incômodo, mas o fato de ser aberto, de se falar sobre isso, eu acho que vai dissolvendo os caroços também. A gente mandou essa planilha com o valor do auxílio emergencial e com o salário de todo mundo aberta no e-mail. E isso é uma coisa muito foda. Eu me orgulho disso, assim, não é um incômodo, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que falar. Eu lembro quando a Mural a gente acompanha há muitos anos, né? Quando a Folha falou que ia pagar, demorou, né, cara, para pagar. E aí, assim, vai pagar o freela. Pô, só a visibilidade? Não, é o trabalho dessa galera, né? Que está em muitos cantos da cidade. Então, isso que a Kátia falou, né? O jornalista sem assistência. Porra, se a gente não falar sobre grana, cara, abertamente, institucionalmente, né? Vai ser difícil. A gente sempre vai ficar refém desse lugar de que a gente não sabe muito bem, do tabu, né? De quem vai trazer o dinheiro para cá. Foi ótimo ter aberto o salário. Foi um pau. É um pau até hoje. Daí eu falo assim, ai, gente, será? Mas até a Alice ali, né? A gente fez um negócio assim, pô, a Alice era para entrar ganhando tanto. Daí, não, gente, mas ela ganha tanto. Assim, as discussões são tão abertas que até isso, né? Ah, eu imaginei que ela fosse ganhar tanto. Ah, eu não. Eu acho que ela é coordenadora. Então, a gente tem, assim, a palavra do cargo diz quanto a pessoa ganha. Então, coordenação tem um salário, gerência tem um salário, direção tem um salário, chefe de produção, né, e analista, mais ou menos, né? Eu até ia falar que dá tudo certinho assim, mas nem dá agora pensando alto aqui com vocês. Mas é isso, todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. E eu não sei,
eu nunca perguntei isso abertamente para a equipe, se isso é uma coisa confortável. Eu acho que é e não é, mas isso resolveu muitas coisas para a gente, assim, sabe? Porque aí até o pedido de grana é mais tranquilo e todo mundo tem que ser captador nas redações. Por mais, né? Tem que saber quanto custa o trabalho, quanto custa a vida, quanto custa. A gente vive nesse capitalismo, porra, senão a gente tinha que viver fora dele, né? E eu não quero ser comandada sem saber quanto ganha o meu diretor, saca? Pensando na Globo mesmo, quanto que ganha o Boninho? Quanto que ganha o Ali Camel? Queria muito saber quanto que esse boy ganha, porque assim, né? E aí quantas pessoas tem para fazer o salário dele, né? Enfim, e eu acho que também ajuda a gente como jornalista, que é uma cultura muito horrível, que já está mudando, porque a juventude nem mais tem muito isso, que é quanto mais eu trabalho, melhor. Quanto mais eu me fodo, melhor. Ai, que coisa chata isso também. Então, saber o salário e quantificar o seu próprio trabalho ajuda a gente a se livrar dessa cultura, que é isso que a Kátia falou. Eu respondo e-mail de madrugada, mas só porque eu quero ficar montando Lego com a minha filha, não tem a ver com, sabe? Aí, beleza, minha filha está em casa, eu estou aqui montando Lego com ela e vou responder de madrugada, mas o fato de não ser mais no WhatsApp, de ser no Slack, eu vi que a Cíntia falou que estão usando também, a gente também está usando, né, nós, e ajudou muito, que daí meus grupinhos de WhatsApp é só das migas, tá, não sei o quê, aí não fica pulando, aí eu mando mensagem de madrugada pelo Slack pro povo, porque eu sei que o povo está com ele desligado, e é o horário que eu resolvi trabalhar. Tá tudo tão flexível, sabe, Rodrigo? Por que a gente precisa seguir esses padrões que eu não sei se deram muito certo, não, eu vejo muita reclamação das amizades que eu tenho dentro dessas grandes estruturas. E não é porque é grande, não, porque eu acho que dá para ser aberto sendo grande, não tem a ver com tamanho, não sei, eu acho, né? Também. Obrigado, mano. Legal. O que eu gostaria de comentar nessa questão dos salários é que a gente também tem que olhar para os valores da equidade, da diversidade e da igualdade racial. Porque muitas empresas também fazem a divisão de salários, né, por ser homem, por ser mulher, ou por ser preta, por ser branca, por ser indígena. E aqui a gente trouxe essa questão internamente para deixar tudo na igualdade mesmo, equilibrando o número de profissionais na redação, equilibrando o número de pessoas em relação à raça, em relação à etnia, né? A gente tem 13 comunicadores indígenas, todos eles são remunerados, eles recebem bolsa mensal de R$1.000 para fazer 2 conteúdos por mês. Isso na pandemia foi muito importante para eles, porque os indígenas, por exemplo, dentro de uma comunidade, para ele fazer uma foto ou escrever algum texto para a agência, ele vai deixar de fazer a roça dele, ele vai deixar de fazer o trabalho na associação, enfim, vai mudar o trabalho o cotidiano dele, então ele precisa ser remunerado. E muitas mídias não entendem isso. Hoje a gente recebe muitos contatos de jornalistas que querem colocar um indígena na equipe. Primeiro ele pergunta se o indígena é o jornalista ou não. O indígena ele é um comunicador, ele está aprendendo a fazer a comunicação. Muitos que estão com a gente dizem agora que eles estão começando a entender o que é essa comunicação em rede, né? Então, ele não está pronto, ele não é um jornalista de ponta, daquele que você manda fazer uma matéria, uma pautinha ali na esquina e traz em meia hora, em 1 hora, uma matéria pronta. Não é assim. Você tem que trabalhar muito esse comunicador para ele fazer o trabalho que você quer dentro da sua mídia, mas você tem que valorizar, né? Então, a gente recebe umas coisas assim meio chocantes, nós temos uma bolsa de R$200. A gente sabe que tem grandes mídias pagando R$100 por uma matéria de um freelancer aí no rincão do Brasil, né? Mas eu falo logo, olha, eu não vou nem oferecer porque eles não trabalham por esse valor. Vocês têm que valorizar primeiro a mão de obra desse indígena enquanto comunicador. Em relação à agência, a gente não tem diferença de salários com relação a homens e mulheres. Por exemplo, as equipes que viajam e fazem reportagens especiais, as duas recebem o mesmo valor igual, tanto fotógrafo como repórter. A gente sempre trabalha em dupla, geralmente vai um fotógrafo ou vice-versa, uma fotógrafa mulher ou homem, para a gente justamente colocar essas mulheres em locais onde antes elas não iam, porque as gerações achavam que as mulheres não poderiam, por exemplo, cobrir um conflito, ou ir para uma guerra, ou ir para um evento grande relacionado à questão de insegurança, né?
mas as mulheres podem estar em qualquer lugar onde elas querem estar, a gente coloca isso muito claro. E também estamos agora trabalhando a questão da diversidade, da inclusão de pessoas deficientes na nossa equipe. Isso é um outro passo que a Amazônia Real está trabalhando agora. Vamos pedir até o apoio da Enós nessa questão. Depois a gente vai conversar sobre isso, para a gente ter mais inclusão dentro da nossa redação. E olhando para esse lado, né? Que você não pode diferenciar uma pessoa por causa da cor, ou diferenciar uma pessoa porque uma tem um doutorado e a outra só tem a graduação. Ou uma não fala inglês, a outra fala 3 línguas. Então, isso é muito importante, porque as redações elas fazem muito esse apartheid, eu digo que é um apartheid mesmo, há uma diferenciação muito grande que chega a ser gritante, e isso que você acabou de falar, né, Rodrigo? Saber que um colega ganha 3 vezes mais que você ganha fazendo o mesmo trabalho, isso dói na nossa alma, né? É uma coisa muito, muito triste. Eu, por exemplo, trabalhando na Folha de São Paulo, descobri uma vez que uma editora ganhava menos do que eu. Depois eu fui ver porque eu tinha alguns itens lá para trabalhar à distância, né? Mas isso é chocante. De fato, de fato. Diz, Amanda. Não, eu só ia falar que eu estou começando a pensar já ao contrário, assim, sabe? Que eu acho que os salários têm que ser desiguais, porque a sociedade é tão desigual que se a gente não garante... A brincadeira que a gente fez com o auxílio emergencial foi essa, na verdade. Mesmo no mesmo lugar de trabalho, no mesmo posto de trabalho, você tem uma pessoa que, se você quiser garantir a diversidade na tua redação, cara, eu tenho que pagar mais para ela para fazer o mesmo trabalho, sabe? Porque a condição dela de vida na sociedade é muito desfavorável. Então, para você conseguir que ela trabalhe bem, assim como eu aqui com a internet, se ela for, você vai ter que pagar mais ela. Eu já acho que tem que ser desigual o salário, não é para garantir, não, é para tentar dar uma equalizada nessa porra de desigualdade que a gente vive, sabe? Eu já estou nesse pensamento, assim, a gente pirou no auxílio emergencial nesse lugar. Como que a gente tem uma grana para fazer esse ajuste? Eu até fui editada na minha diversa, que acho que foi a Nina que falou assim, pô, não é que você vai garantir, você vai, a partir da desigualdade, gerar mais igualdade, você vai garantir a equidade. Como que você garante a equidade? A partir de um país tão desigual, e nós estamos falando da nossa categoria, jornalista, coisa bem específica, né? Mas aqui já tem muito. É por isso que as redações são tão brancas, tão dominadas por homens, né? Apesar da maioria da população não ser, né? Ser mulher, ser periférica, ser pretos e pardos, enfim. A gente tem uma distopia, uma loucura. Como é que você faz para desdistopizar o babado? É desigual, não é igual, não dá. Isso tem que ser falado. Eu não acho que vai dar para fazer essa revolução de salário desigual para todo mundo, mas a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre quantas pessoas ganham. Não dá... Sim, eu queria muito saber quanto ganha o Ali Camel, sabe? Quanto que ganha esses chefes de reportagem? Quanto ganha? E as regalias. Jornalista, nossa, que vida... Cara, vamos desglamorizar tudo isso aí. Vamos ver como é que o pessoal trabalha, como é que o povo está trabalhando, o que estão precisando. Então, eu fico pensando até nessa desigualdade salarial para a garantia da equidade diversa numa redação. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender, mas eu já estou nesse pensamento, assim, sabe? Que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre desigualdade salarial para garantir diversidade nas nossas redações. Queria aproveitar só complementar uma coisa. Eu acho que é bem relevante nessa discussão de salários que a gente está falando aqui. Quando a gente, lá em 2018, começou criando o nosso CNPJ, e quem seriam os editores, né? Porque foi meio que quem toparia largar, né? Eu, por exemplo, era CLT, estava há 6 anos numa assessoria de imprensa, tinha um salário bom, tinha férias, fundo de garantia, vários benefícios, e fala, vou dar tchau e iniciar numa coisa que eu nem sei se, né? Para ganhar um pouco menos, porque não teria nenhum daqueles benefícios, que era também para a gente... é por 1 ano, a gente tem verba, a gente não sabe o que vai ser no ano seguinte. Mas quando a gente foi pensar ali, construir, nós somos 6, aí tinham 3 homens, 3 mulheres, e aí a gente foi pensar nessa questão de cargos. E aí foi muito curioso, eu lembro até que eu fui uma das que
eu acho que eu sempre sou a pentelha nessa parte também. Tem outras pessoas também, mas eu acabo pentelhando bastante na questão da diversidade, nessa questão de equidade, os nossos direitos como mulheres. Era algo que eu não olhava tanto, mas eu fui percebendo que eu olhava, sabe, aos poucos, conforme eu fui brigando. E aí a gente foi pensar, né? Fulano de tal vai ficar com tal cargo, outro. E aí a gente fala, então, esse cargo, o salário é tanto. Eu só estou chutando, assim, eu nem lembro o salário naquela época, quanto que era, assim, que a gente foi fazendo alguns reajustes. E aí, os homens estavam ganhando mais do que as mulheres por causa dos cargos, sendo que todos eram editores, mas aí cada um ia estar numa editoria, sei lá, um editor-chefe, um editor de negócios, outra, sei lá, editora institucional, outro editor de projetos. Eu falei, a gente quer fazer diferente, a gente está construindo algo nosso aqui, por que que a gente está fazendo igual? Porque é algo, tão... A gente não traz para discussão, a gente, sabe, meio que... E aí a gente começou a falar, não, é verdade. Então, assim, eu falei, só porque eu sou mulher... A gente não está indo por essa lógica, a gente estava indo pela lógica dos cargos. Mas aí a gente viu que a gente estava repetindo. Então, assim, não. Então, assim, independente do cargo, vai ser o mesmo salário para todo mundo. Então, assim, os 6 passaram a ganhar a mesma coisa. A gente teve um desafio aí no ano seguinte que a gente teve que fazer cortes. Nosso salário foi cortado para a gente não mexer no da equipe, né? No que os freelas recebiam, né? Os correspondentes. Então, só para trazer aqui do quanto que a gente traz do mercado, do que a gente vive, e aí a importância da gente discutir, e aí a gente rediscutir, não é porque é dessa forma que a gente fez lá em 2018 que a gente vai manter agora. Quando a gente trouxe para cá, aí a gente foi pensar, não, vamos pensar em cargos, né? Porque, sei lá, tem repórter, tem mídia social, não tem como você pagar igual para todo mundo, inclusive porque a gente nem tem grana para fazer isso, né? Para pagar por igual. E os trabalhos são diferentes. Mas que a gente pensou, vamos tentar trazer uma mulher e um homem e eles vão ter o mesmo salário. Então, isso é uma coisa que a gente resolveu colocar e entrou como algo primordial. Se a gente perceber, nossa, a equipe fixa, nós somos em 13, né? Não vai bater, mas chegou 14, a gente tem, sei lá, 6 homens e 7 mulheres. Vamos chamar um homem. A gente tem 7 homens e 6 mulheres. Vamos chamar uma mulher. Vamos tentar trazer isso, sabe? É um exercício diário, a gente tem que olhar. E não é só na questão de salário. Quando a gente vai para evento, se é chamado para um evento, a Agência Mural, por exemplo, por a gente ter uma equipe diversa, a gente consegue... Olha, para tal evento já tem 3 homens. Vamos mandar uma mulher ali, porque quem está organizando o evento não pensou nisso. Enfim, são coisas que se a gente não olhar, a gente vai continuar repetindo, né? E a gente sabe que os demais não fazem. Eu acho que conforme a gente vai cutucando ali, é algo que a gente contribui, consegue ir melhorando aos poucos. A gente sabe que tem muito ainda para fazer, mas eu acho que é dentro da nossa redação, é dentro do nosso cotidiano que a gente vai conseguir mudando e levando isso para fora. Até porque as pessoas que trabalham com a gente, que faz parte da nossa equipe, vão para outros lugares e ela vai levar isso, né? E a partir do momento que ela leva, ela provoca e aí a gente consegue mudança. Obrigada, Cíntia. Vitória, a gente deu aqui nosso tempo, mas ainda dá tempo para a tua pergunta. Se você quiser fazer a pergunta, dá tempo. Eu não quero... Oi, Alice, não quero que estoure, não, mas talvez eu só trago como uma reflexão, se não der tempo de todo mundo responder. Mas eu achei muito interessante poder ouvir um pouco também das histórias das redações, das agências, porque eu acho que quando a gente pensa nesses momentos emergenciais, também a gente tem que contextualizar que a crise, a emergência não chega num lugar sem história também, né? E num lugar que não vai ter história após a crise, né? Então, como também... Eu ia perguntar o que elas sentiam, mas também acho que elas já responderam que quais sistemas já existiam, quais aspectos da própria cultura organizacional que já existiam mesmo que facilitaram responder, né, a esse momento mais crítico, porque, não sei, a gente sabe que para esses momentos a gente precisa, é atípico, precisa de respostas atípicas, precisa de ajuda externa, mas como que coisas que já existiam nas agências, como nós estávamos falando, da transparência, dos espaços de consulta, não sei, outros exemplos que fortaleceram para que a própria redação, a própria agência conseguisse
responder, né, a essa situação diferente, e quais coisas também elas sentiam que elas sentem que vão vir para o futuro, né? A própria Amanda estava contando como as percepções foram mudando e assim, essa questão de criar o fundo. Então, quais outras coisas que esse momento que mexeu assim com a gente ficariam? Elas imaginam que ficariam, né? Para as redações, para as agências. Mas foi muito bom ouvir. Obrigada, gente. Eu só queria que a gente se cuidasse mais como jornalista, assim, sabe? Que a gente abandonasse essa cultura de quanto mais a gente se fode no trabalho, mais legal é, mais valor a gente tem, que a gente conseguisse cuidar das equipes, cuidar das pessoas que fazem um bom jornalismo. Né? Eu vi a história da Kátia, fiquei muito tocada, assim, né? Pensei na história do Lilo, sabe? Do fotógrafo da linha de frente que não tinha plano de saúde. Aí a gente já começou a trocar e-mail. Precisamos ter plano de saúde. Não, mas precisamos ver o que é carteira assinada. Não, qual é a prioridade? Né? É sempre assim, cara. Tudo é urgente. E para a gente que é pequeno, que não tem uma estrutura como a Globo, que ganhou suas linhas de transmissão no governo, né, militar, é isso, né, gente? A gente não vai ter essa estrutura, nunca. Mas a gente pode ser mais ligeiro, a gente pode ser mais esperta, a gente pode ser mais de ponta, a gente pode pautar o cuidado nas redações, a gente pode pautar a desigualdade salarial pela igualdade, né, social. A gente pode fazer isso. Então, o que eu acho que a gente pode ficar, Vitória, é que jornalista é um serzinho humano, precisa de cuidado, né? As mulheres, mães, jornalistas, pretas, periféricas, que vão acumulando as interseccionalidades, precisam de mais cuidado, precisam de mais acesso à grana, né? O que isso significa? Os boys brancos precisam de menos. Então, como é que a gente equaliza? Como é que a gente faz isso na prática, não só na provocação? Que eu me vejo muito nesse lugar da Cíntia. Vou provocar. E aí, quando que vira política? Né? A Nós me chama para isso, assim, legal você ficar enchendo o saco do povo, mas e aí, como institucionaliza, como vira política, como sistematiza, né? Aí a Alice vai me cobrar, como é que a gente organiza isso para que outras pessoas possam fazer também? Então, o que fica da crise é uma tentativa da gente se colocar frente às mídias tradicionais, da onde a gente vem, onde a gente aprendeu, a desaprender. Como é que a gente desaprende agora? Né? As próprias organizações sociais, os financiamentos, as rubricas todas rígidas, que você não pode mudar. Kátia Brasil acabou de falar, fui lá, sentei com o patrocinador, falei, então, agora vai ser diferente. Então, eu acho que o que eu queria que ficasse, Vitória, é isso. A nossa capacidade de seguir fazendo com mais estrutura, né? Tipo, nós e a Mural, a gente nasceu juntos. E a gente foi vivendo esses espelhamentos ao longo dos anos, né? E é lindo, hoje a gente faz coisas juntas, e é muito bom saber das estruturas. A gente tem estruturas parecidas, e leves e ligeiras, e umas podem aprender com as outras. A gente fortalecer esse campo, sabe? A gente parar de achar que tem que ter a Globo e o resto, né? As grandes, as 5 famílias, né? É o que a gente aprendeu. Se a gente teve aula de comunicação crítica, concentração da mídia, a gente sabe como que a gente fura isso. Sempre em situações de emergência, é também uma oportunidade da gente ir furando mais esse lugar. Então, que a gente fique vivas, saudáveis, às vezes triste e podendo ficar triste, né? E que a gente tenha nossa rede, nossa redação que acolha a gente e possa cobrir a gente. Se a gente cruzar os limites, que a gente possa refazê-los, né? Restaurá-los, mas sempre olhando para o campo como um lugar mais aberto do que fizeram a gente acreditar que ele pudesse ser. Obrigada, gente. Eu já posso fazer minhas considerações também? Então, eu acho dessa reflexão toda de hoje, eu acho que é importante, nós que somos mídias pequenas, que não temos esse interesse do fins lucrativos, né? Nós somos sem fins lucrativos, mas a gente se viu diante aí de vários desafios, então é importante a gente se organizar para ter o fundo mesmo, né? Isso, nós estamos agora nessa fase de pedir aos financiadores, sim, olhar para esse canto e dizer, olha, a gente precisa ter um fundo, esse fundo permanente, emergencial, para
atender essa demanda dos jornalistas em alguma situação que ele exige ali uma atenção rápida, né, para que isso não saia do salário dos editores ou fundadores, que isso é muito caro para nós, é um sacrifício muito grande, né? Outra questão também, olhar para essa diversidade das mídias independentes e alternativas ou ativistas, porque esse modelo de jornalismo que a gente sempre conheceu, né, que nós trabalhamos nessas grandes mídias por muitos anos, esse modelo ele está minguando cada vez mais, né? Os jornalistas que estão hoje estudando nas faculdades, por exemplo, eles não vão mais encontrar essas redações com 300 pessoas, 400 pessoas, como nós vimos aí quando trabalhamos nessas grandes mídias, né? Hoje tem no máximo 40, 50, eu não sei quanto é que o Globo tem hoje de jornalistas, Rodrigo, mas o quadro é bem inferior do que há 5 anos atrás, por exemplo, ou a partir de 2013, quando começaram essa crise, esses passaralhos constantes, né, nas redações. Então, assim, a gente tem que olhar que nós estamos fazendo algo realmente inovador, diferente, mas a gente tem que olhar também para dentro da nossa casa e dizer, olha, não vou repetir os mesmos erros que eu enfrentei anos e anos de trabalho na mídia tradicional. Então, a gente tem uma resposta e até a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a esses profissionais para não repetir esses erros, né? Não trazer essa indiferença tão grande entre o salário de uma mulher e de um homem. Isso é inadmissível. E também trazer essa diversidade, mas trazer essa diversidade olhando para essas especificidades de cada um. Um realmente precisa mais, porque tem 3, 4 filhos, você tem que olhar para isso, o outro é solteiro, né? Aquela coisa que eu falei, um tem doutorado, o outro não tem, o outro tem a graduação, você tem que olhar para isso. Então, mas o importante é você não ter essa diferença tão grande, essa desigualdade tão grande em relação ao pagamento de salários na sua redação. Mesmo ela sendo pequena, mesmo ela sendo virtual, ainda sem poder ter um escritório, muitos não têm escritório, trabalham virtualmente, mas essa é uma questão que tem que se conversar e tem que se discutir. E o que eu vejo menos hoje é as próprias mídias não falar sobre o que acontece nas suas redações. A gente aqui conta muitas histórias de violência, a gente conta muita história de como estão passando os jornalistas da nossa região, fazemos relatórios, fazemos levantamento em relação à questão da insegurança também, mas a gente conta pouco, por exemplo, isso que vocês estão fazendo agora aqui, contando como que é o auxílio, como está dentro da redação, essa parte que a Mural contou aqui, por exemplo, que eu achei bem interessante, a gente não fez ainda. Por que nós não fizemos? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que avançar. É importante a mídia, a sua própria mídia, contar como essas questões específicas sendo refletidas dentro da redação e trazer isso para o público. Porque o público não sabe, ele só vai saber se tivesse, por exemplo, quem está aqui dentro hoje dessa roda de conversa virtual está tendo o privilégio de saber, mas ela não está no YouTube, né? Depois ela vai ficar no YouTube, outras pessoas vão saber. Algumas ficam até admiradas. Eu não sabia que a Amazônia Real fazia essas questões dentro da redação com os jornalistas. Para mim, isso é uma novidade. É a novidade. Para a gente é novidade também, mas a gente já está aqui há 1 ano preocupado com a pandemia, não só em expor a situação da pandemia na região que a gente vive, mas também olhar para dentro, cuidando da nossa equipe, que essa é a mais importante, a mais valorosa, que a gente precisa realmente preservar e cuidar e cuidar. É isso, gente. Obrigada, Kátia. Cíntia, deixa o microfone aberto também para tuas considerações. Já adianto que, enfim, muito bom essa redação aberta. Estou amando. Bom, eu acho que é tudo muito relevante quando a gente vai falar sobre o nosso trabalho, porque a gente trabalha muito, o jornalismo ele é muito visto ali, a notícia final, né? Quando ela já é publicada, chega, mas os bastidores é algo que a maioria desconhece. E quando a gente fala em mídia independente, o que a gente precisa e o que a gente faz para que isso chegue é algo muito difícil, assim, não é tão simples, né? A gente passa por vários caminhos para alcançar, para se sustentar, mas que a gente faz com tanto amor. Acho que a gente está tão envolvido, é uma missão que a gente tem realmente, que a gente alça, sei lá, alcança várias coisas aí,
mas que é algo que eu já falei em outros lugares também, mas que a gente fala muito nos nossos encontros, no nosso dia a dia, que a gente faz tudo isso porque a gente é uma rede, porque a gente está composta por pessoas diferentes, diversas, plurais, que podem colaborar, que podem falar o que sentem, o que incomoda, o que acha que sente falta, o que a gente pode fazer. Ah, eu tenho uma ideia, vamos fazer, sabe? A gente tem espaço. Acho que a partir do momento que a gente possibilita espaço para as pessoas, para nós, é algo enriquecedor, né? Então a gente consegue fazer grandes coisas e isso mostra aqui, né? Com a Enós, né? A Kátia trazendo aí toda essa construção e que a gente sabe que várias outras organizações aí independentes vêm conseguindo construir isso, né? Eu sei que hoje a gente veio falando aqui desse auxílio emergencial, de como que a gente tem dado suporte para a redação, mas acho que é um fortalecimento que a gente consegue muito mais do que financeiro ali, a gente se apoiar mesmo, é a gente saber que pode contar um com o outro e que a gente pode fazer muitas coisas juntos, né? Eu acho que é algo que a gente tem que deixar aqui e que isso cresça, né? E eu vejo que é algo que tem aumentado, não sei o quanto que isso impacta tanto para as pessoas, mas eu vejo que para a gente, na Agência Mural e outros lugares que a gente tem conversado, isso tem sido muito importante e relevante mesmo, assim, né? A gente, pensando nesse período de pandemia, quando a gente fala cuida de você, cuida do outro, e a gente está se cuidando, essa preocupação é algo que a gente já tinha antes e ela só vai aumentando, então a gente mostrar que a gente está ali, né? Um para apoiar o outro. A gente até fala às vezes, hoje nós somos 5 diretores ali na Mural. E se você não se identifica falar com um, tem um outro ali, ninguém vai ficar incomodado que você procure um, porque eu gosto mais do outro, ou porque eu tenho mais afinidade. Não, vai atrás de quem pode te dar um apoio ali, ou simplesmente porque você quer conversar, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar isso muito aberto, né? Do quanto que a gente pode se ajudar, né? Independente de que forma, né? Então, eu quero deixar essa mensagem aqui, né? De que vamos nos cuidar mesmo, mas não só pensando, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, mas é porque na vida profissional, na pessoal, né? Nos caminhos que a gente vai trilhando aí, a gente consegue, porque a gente tem o outro, né? E é isso. Obrigada, né? Estou muito feliz de estar aqui, foi muito bom esse papo hoje. Peço desculpas aí pela internet, que estava bem ruim no começo, mas acho que deu tudo certo. Obrigada, foi um prazer. A gente que agradece a vocês, gente. Foi bem potente mesmo, como o Mel falou, esse encontro. Acho que a gente tem, enfim, muitos aprendizados a seguir trocando. Eu anotei várias coisas aqui que eu quero aperrear vocês mais um pouquinho, mas eu, como uma pessoa que defendo muito a ideia de, enfim, que a gente conte, né, como o Kátia falou, a gente precisa contar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, para abrir mais, enfim, para tornar a nossa profissão mais transparente, né? Porque muitos dos problemas que a gente tem hoje vêm dessa falta de transparência do jornalismo, internos e externos, enfim. Então, queria mais uma vez agradecer, deixar o convite para a próxima Redação Aberta, que a gente vai falar justamente sobre saúde mental, né? Como cuidar dessa saúde mental do jornalista após um ano de pandemia. E vai ser, acho que no dia 1º de junho, é a primeira terça-feira do mês, se eu não me engano, dia 1º de junho, então já deixo aqui o convite, tá certo? E mais uma vez, obrigada, Kátia, obrigada, Cíntia, obrigada, Amanda, por ter fugido das férias, e obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Foi maravilhoso. Obrigada. Uma boa semana para nós. Para todos.